Deus abençoe a todos os irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos tomar as Escrituras no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Nesta noite eu quero falar um pouquinho sobre a deidade. O assunto sobre a deidade é um assunto muito vasto, muito grande. Muito grande mesmo. E falar sobre Deus é uma coisa... podemos começar, mas terminar é complicado. Porque Deus é infinito. Não é? Podemos começar a falar dele, mas terminar é complicado. Porque a deidade do Senhor é infinita. Deus é infinito. Mas vamos falar um pouquinho sobre sua deidade. Baixa os volumes dos instrumentos. Filipenses 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você já notou que existe na palavra, você vai ver Jesus, Cristo, depois Cristo, Jesus, Jesus, Cristo. Porque às vezes Cristo antes de Jesus, né? Cristo, Jesus, Jesus, Cristo. Vamos novamente, você vai entender. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Senhor, nós damos graças ao Senhor por ter nos dado essa oportunidade de nos estarmos aqui nesse dia, nesse momento, nesse instante. Porque temos que entender e devemos entender que esse instante, esse momento,
o Senhor viu antes que o mundo começasse. Antes que o mundo existisse, o Senhor viu essa reunião. O Senhor viu cada pessoa sentada aqui. O Senhor sabia do que eu iria falar. O Senhor conhece todas as coisas, porque o Senhor é infinito. O Senhor é onisciente. E por ser infinito, o Senhor é onipotente. Todo o poder é do Senhor. Poder para conhecer. Ó Deus, pedimos a tua graça, esse ser tão grandioso, tão majestoso, que pôde descer ao nível dos homens, em semelhança dos homens, e assim se tornar um de nós, na semelhança em tudo. Ó Deus, tem misericórdia, que nós possamos compreender mais um pouco sobre tua deidade, sobre a tua vida, porque a palavra deidade quer dizer vida de Deus, vida que saiu de Deus. Ajuda, Senhor, porque no Senhor estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Abençoa cada um nessa noite, que possamos sair daqui melhores do que nós entramos. Que nós possamos sair daqui com o espírito correto, mais alinhado. Nós possamos sair daqui mais objetivo, mais motivado, mais incentivado, mais cristão, mais temeroso. Ó Deus, dá-nos um bom tempo na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Glorificado seja o nosso Senhor. Está se aproximando a confraternização evangelística. Falta 2 semanas, praticamente, para o início dos trabalhos da campanha evangelística, na qual também confraterniza, isso quer dizer, aproxima alguns irmãos da mensagem, alguns ministros, pastores, que vão estar conosco nos dias 27, 28 e 29 de outubro, lá na pousada Bugambi. E graças a Deus, creio eu que apenas alguns detalhes, pouquíssimos detalhes, para nós termos assim uma certa tranquilidade, né? Uma certa tranquilidade, não ficar muito ansioso ou ocioso. E creio que, dependendo dos nossos esforços, do nosso empenho, creio que está tudo indo nos conformes. Claro que existe a possibilidade desses dias de cair muita chuva, né? Previsão através dos meteorologistas é de muita chuva nesse período, nessas datas. Mas eu não quero ver ninguém orando para Deus não mandar chuva. Mesmo que seja um trabalho evangelístico. Mesmo que seja um trabalho evangelístico. Mesmo que vai deslocar cristãos, pessoas de idade,
criancinhas, mães, pais, né? Se for olhar lá dentro do íntimo do nosso coração, na qual Deus conhece, Ele sabe que o nosso desejo é que tudo esteja bem, né? Mas nem por isso, porque a vontade de Deus deve ser feita, né? Ela deve ser feita. E a natureza obedece uma lei que não vai ser editada, ela já está escrita. Então, a natureza obedece essa lei. Lei esta que Deus, o próprio Deus, colocou. Então, está dentro disso. Então, é exatamente isso. Então, seja feita a vontade de Deus. Amém. Muito bem. A deidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você entende, compreende, lhe é revelado que Jesus é Deus, isto, para nós, para mim, se torna tão simples. É algo tão simples. Quando nós temos esse entendimento, essa compreensão, levando em conta os atributos, os ofícios, levando em conta todos os seus títulos, quando nós entendemos esta obra de Deus, usando a paternidade, filiação, quando temos o entendimento desses ofícios, de como Deus atribuiu a si mesmo corpo para si, formado a nossa imagem, vindo a ser um de nós. Quando nós temos essa compreensão desse entendimento, para a gente é tão simples, se torna tão simples. Mas o que torna isso simples para nós? Por que torna simples? Porque existe algo chamado revelação que faz isso se tornar simples. A revelação de Deus nos proporciona a entender e a compreender essas manifestações do próprio Deus. Sem a revelação, não há como compreender. Sem a revelação, não há como chegar numa conclusão, uma definição sobre a revelação de Deus. Com a revelação, Deus deixa de ser um mistério para mim e deixa de ser um mistério para você. Porque Paulo chega a dizer que depois que Deus se manifestou em carne, deixou de ser um mistério. Quem está entendendo? Depois que Deus se manifestou em carne, deixou de ser um mistério. E aquele corpo, aquela carne que manifestou Deus, Cristo, diz Paulo, é o mistério de Deus revelado. Colossenses capítulo 2, verso 2. O mistério de Deus é Cristo. Cristo é o mistério de Deus
revelado. Então, quando há esta compreensão, esta revelação para o cristão revelado é uma coisa simples, muito simples. Mas, para uma mente politeísta, uma mente paganizada, trabalhada através de um conceito pagão que se inseriu séculos e séculos atrás no seio do cristianismo, esta palavra chamada de Santíssima Trindade, porque eles atribuíram ao mistério de Deus como um mistério trino. Aí existe essa conclusão tão absurda, na qual eles dizem: o mistério de Deus é 3 pessoas. Então não é mistério. Se eles acharam, se eles descobriram que o mistério de Deus é 3 pessoas, então, que mistério eles já descobriram? Então, para uma mente pagã, uma mente politeísta, fica difícil entender que na divindade, na deidade, existe apenas uma pessoa, uma personalidade, um ser, e que através desse ser emana, por isso que ele foi chamado de Emmanuel. Através deste ser emana todas as características de um Deus, que é poderoso, bondoso, galardoador, juiz, advogado, tudo que você possa colocar em Deus, atribuir a Deus sua divindade. Mas não, eles querem atribuir todos esses a outras mais pessoas. E além de não ficar somente com Deus, por exemplo, o que Jesus faz, o Filho, é mediador. E o que o Espírito faz, o Espírito Santo faz? Não é consolador. E o que Deus faz? Ele é o Pai. Eles não contentaram com as coisas que as supostas 3 pessoas fazem, aí colocou Maria, padroeira da cidade, colocou Santo Antônio para fazer o casamento, colocou Sebastião para cuidar do automóvel. Os irmãos estão entendendo? Cristóvão, melhor dizendo. E, no entanto, Deus cuida sozinho de tudo. Amém, irmãos? Deus cuida de tudo. Deus cuida do motorista, Deus cuida do casamento, Deus advoga, Deus julga, Deus faz tudo. Então, essa confusão ideológica que a Igreja Católica, essa grande prostituta de Apocalipse 17, ela deitou na cama, irmãos, com os dignatários, os reis desta terra. Ela se deitou na cama com esses reis e eu vou dizer, a fornicação foi tal, e dessa fornicação, desse adultério, nasceram muitas e muitas filhas que são meretrizes, que levam o pecado da mãe. Que leva o pecado da mãe, que leva a incredulidade da mãe, que comprou a ideia da mãe,
Porque a mãe colocou Trindade, as filhas compraram a ideia dela. E, no entanto, essa ideologia da crença de mais de um Deus, ela foi ponderante. E ela se pondera até hoje e será a doutrina que colocará todo mundo, menos os arrebatados, menos os raptados. É uma ideia antiga, uma ideologia antiga, Trindade, mas será ela, essa doutrina, que será imposta no concílio ecumênico de igreja. Quem está entendendo? Então, essa doutrina, ela só pode ser desvanecida, ela só pode ser desacreditada através da revelação do Senhor Jesus Cristo. Ela só pode ser desmascarada. Ela só pode ser exposta através da revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, para que serve a revelação? Para que serve a revelação? A revelação sempre esconde um mistério. E a revelação é para fazer conhecido o mistério. Uma coisa que é misteriosa é uma coisa que está escondida. Ela pode estar diante de mim e, no entanto, eu não vê-la. E, no entanto, eu não percebê-la. Você pode comer comigo, almoçar comigo, e você esconder uma coisa de mim e está diante de mim. E uma coisa que está escondida, para quem não sabe, é um mistério. Agora, quando aquilo é revelado, é feito conhecido, ela deixa de ser um mistério. A questão é, depois de ser revelado, como que você vai agir com aquilo? Como que você vai atuar com aquilo? No momento em que Jesus disse em São João 10,30, eu e o Pai somos um, isso desencadeou uma situação terrível entre os fariseus. A questão é, Jesus revela quem ele é. E agora, depois de revelado, como é que você atua quanto a isso? Como que você lidará com isso? O que você fará com isso? De sorte, é a mesma coisa quando você evangeliza para alguém. Você mostra quem é Deus, você mostra qual é o verdadeiro batismo, qual é a verdadeira Santa Ceia, e a pessoa vê isso. Agora, como é que ele fará com isso depois de ter visto? Qual será a reação dele? E depois de ver, como ele vai agir com aquilo? E no momento em que Jesus Cristo se declarou quem ele era, a reação deles foi imediata. A reação deles foi imediata. A Bíblia diz que eles logo pegaram pedras e paus. Vejam bem, enquanto esse mistério estava escondido deles,
eles estavam aceitando em todas as campanhas evangelísticas. Mas quando Jesus se fez conhecido no meio deles, dizendo: eu e o Pai somos um. Se vocês tivessem conhecido meu dia, também teriam conhecido meu Pai. Ou se vocês conhecessem meu Pai, também teriam conhecido meu dia. E no entanto, ele e o Pai somos um. Então, quando Jesus se revelou a eles, de imediato eles se enfureceram com esta grande revelação. Agora, o fato de Jesus se revelar a eles não quer dizer que eles tinham que crer nisso. Quem está entendendo? Não quer dizer que eles tinham que crer nisso. A mesma revelação que Jesus está falando para os fariseus é a mesma que ele está falando para os discípulos. No entanto, uns tinham capacidade de entender, enquanto que os outros não. Jesus disse para os fariseus: eu e o Pai somos um. O que Jesus disse para os fariseus foi o que Jesus disse para os discípulos. E, no entanto, uns tiveram a capacidade de compreender isso, de entender isso, enquanto que outros não tiveram capacidade de suportar tal grande revelação. Essa grande revelação de que Jesus Cristo é Deus, você suporta, eu suporto, amém? Mas o mundo aí fora não suporta. O mundo aí fora não suporta. Eles vão pegar, talvez eles não peguem pedras e paus para poder te atacar, mas te ataca na língua, te ataca nas palavras. Os irmãos estão entendendo? Você pode andar com um denominacional, batista, metodista, no emprego, no trabalho, no serviço, no ônibus. Ele ainda é um mistério para você. Mas na hora que você fala, eu creio num profeta, e isso, e naquele outro, você se revela para ele. Os irmãos entendem, irmãos? Você se revela para ele. O problema é que tem muitos crentes que não revelam para as pessoas quem ele é. Ele continua sendo um mistério para muita gente. Ele continua sendo um mistério para muita gente. Ele não se revela para as pessoas. E nesse momento que nós estamos vivendo, não é hora de esconder nada da identidade de Cristo, de que nós somos. É hora de revelar. É hora de mostrar. Porque se você não mostra de uma maneira, pode ter certeza que a palavra aqui em cima vai te revelar. Vai mostrar quem você é. Porque a palavra revela quem somos. A palavra revela quem eu sou. A palavra revela quem você é. Enquanto Jesus estava caminhando no meio deles, para lá e para cá, temos um grande homem de Deus. Temos um grande evangelista que Deus usa poderosamente. Temos um homem que, olha, faz a diferença. Mas mesmo assim, ele ainda continuava sendo um mistério para eles. Mas na hora que ele revelou, mostrou quem ele era, aí eles não aguentaram tal revelação. Não suportaram tal revelação. Ele se revelou para eles de que ele era Deus. E enquanto que lá na Santa Ceia, em São João 13, Jesus revelando-se aos discípulos que era Deus, eles receberam tranquilamente. Porque se eu, Senhor e Mestre, Senhor só existe um, amém, irmão? Só existe um Senhor. E só o Senhor é Deus.
Jesus estava dando-se a conhecer a cada instante para os discípulos, estava tudo bem. Não havia nenhuma discrepância. Não havia nenhum ó. Claro que houve um momento onde Filipe indagou, inquiriu de Jesus uma resposta. Queria que Jesus fosse lá no céu e trazesse o Pai. Aqui está ele aqui. Mostra-nos o Pai que basta. Claro que houve esse momento. Mas a palavra não estava totalmente revelada para eles. Porque mesmo depois da morte do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz, em Lucas 24, 45, que Deus ainda abriu o entendimento deles para compreender as Escrituras. Quem está entendendo? Mesmo depois de 3 anos e tanto, morreu, ressuscitou, e alguns dias caminhando com ele ainda. Lucas 24, 45, já no finalzinho de Jesus subir para o céu, a Bíblia diz que Deus não deixou eles confusos na terra antes de Jesus subir. Abriu o entendimento para compreender tudo. Amém, irmãos? Estão entendendo? Se antes de Jesus Cristo subir para os céus, Deus teve que abrir o entendimento deles para compreender tudo, antes que nós possamos subir para o arrebatamento, temos que compreender. Amém, irmãos? Temos que compreender. Temos que compreender. A pior coisa que existe, existem muitas coisas terríveis de se ouvir. Mas a pior coisa que existe é quando você encontra com a criança, esses lugares, como é que chama? Orfanato? Não é? As pessoas vão para a doação, fazer. E vai adotar. Né? Esses lugares assim, onde tem aquelas crianças que são rejeitadas, orfanato, não sei lá como chama. E aí vai aquelas pessoas, os casal, vai ali, dá uma sondada, ver quem pode adotar. A pior coisa que tem é quando você encontra uma criança. E quem é seu pai? Eu não conheço meu pai. Eu não sei quem é meu pai. Ele tem um pai. Porque ele está ali. Ele foi gerado. Mas ele não sabe quem é o pai dele. A pior coisa que tem é o filho não saber quem é seu pai. Eu tenho um sobrinho de 20 anos ou mais, chama Aleph. E ele vive um dilema, coitado. Porque minha irmã, quando era jovem, aprontava bastante, bem jovenzinho, sem Deus, sem nada. E aí até quando ele nasceu, aí ele engravidou. E ele tem um dilema até hoje, por não saber quem é seu pai. Não sabe quem é seu pai. Não sabe. Agora, a pior coisa que existe é as pessoas aí fora levantam a sua cabeça para o céu e clama por Deus e não sabe quem é seu pai. Não sabem quem é seu pai. Não sabem quem é seu Deus. Quem está entendendo, irmãos? Não sabem quem é seu Deus. E aí você vai ver a história em São João 8, você vai ver que as pessoas chegam aos olhos e dizem, nós temos um pai que é Deus. Deus, não, vocês não sabem. Vocês não têm, não. Olha lá, São João 8. Não, nós temos um pai que é Deus. Não. Se Deus fosse o vosso pai, vocês me amariam, porque eu vim sair de Deus. Eles testificavam que tinha um pai,
testificava que tinha um Deus. E, no entanto, esse Deus era desconhecido deles. E esse mesmo Deus que eles adoravam estava diante deles. E eles não puderam ver. Deus estava revelado e, ao mesmo tempo, ocultado. Deus estava revelado e, ao mesmo tempo, escondido. Deus estava revelado para os crentes e velado para os incrédulos. Essa mensagem está revelada para os crentes, mas velada para os incrédulos. E aí você deve agradecer a Deus. Você deve agradecer a Deus como Jesus agradeceu. Jesus foi agradecido. Graças te dou, Pai. Amém, irmão? Por ter ocultado essas coisas dos sábios e entendidos, mas revelado aos pequeninos. A esse sim creio, a esse aprove. Amém. Mas esse mistério é grande demais. É muito grande. É o maior de todos os mistérios. É o maior de todos os mistérios. Era grande demais para poder entrar na cachuleta, na cabeça daqueles homens treinados, bem treinados na letra, na palavra. O mistério era grande demais. Era muito grande. Paulo mesmo disse que era. 1 Timóteo 3,16. Grande é um mistério. Grande é este mistério. Então isso era muito mais para poder penetrar, entrar no coração das pessoas. Por isso que, além de ser um mistério, também tinha uma linguagem que acercava esse mistério. Quem está entendendo? Além de ser um grande mistério, havia também uma linguagem que acercava esse mistério. Jesus disse, olha, em outras palavras, Jesus Cristo poderia até falar assim, ó, eu entendo vocês, eu compreendo. Porque eu compreendo, porque vocês não entendem a minha linguagem. Porque é por isso que minha palavra não entra em vós. Porque ele não compreende a minha linguagem. E a linguagem de Jesus não era uma linguagem clerical. Não era a linguagem de um pastor de colarinho branco. Não era a linguagem de um fariseu bem vestido com seus ornamentos. Não era a linguagem de um teólogo, um seminarista. Aquela linguagem é divinal, do céu. Por que eles não entendem essa mensagem? Por que não compreendem essa linguagem, essa mensagem? Porque essa mensagem não foi criada, como diz o pastor Guilherme, criada em laboratório de seminário. Ela veio do céu. Ela veio do céu. Ela não foi germinada, criada em laboratório, onde os pregadores já saem dali sabendo o que tem que dizer, sabendo o que tem que pronunciar, sabendo o que tem que falar, já sai com o credo na mão. Você sabe que credo é recitar, credo se recita. Já sai com o credo para se recitar. Não, essa mensagem veio do céu. Eu fico assim pensando, será por que Paulo escreveu em Gálatas 1, 11, 12, faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim anunciado não é segundo. Eu acho que havia algumas pessoas ainda que jogavam sombrinha em Paulo por ele ter saído dos pés de um grande homem chamado Gamaliel. Eu acho que tinha ainda a sombrinha. Assim como havia alguns pregadores que ficavam vendo o anúncio, haverá aqui na cidade tal
o pregador chamado William Arambana, do lado de Kentucky. Tudo bem. Mas aonde ele estudou? Aonde ele fez faculdade? Aonde ele fez seminário? Ao invés disso, era Paulo. Então, eu acho que Paulo, alguém ainda tinha ainda alguma coisinha, isso não fora da igreja, dentro da igreja. Porque ele fala assim, ó, faço-vos saber, irmãos. Eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês ouçam. Eu quero que vocês coloquem isso firme nas suas mentes. Que o evangelho, que por mim é anunciado, não é segundo os homens. Porque não aprendi nem recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, por algumas pessoas saber de onde ele tinha saído, aos pés, quase formando na formatura, quase terminando a formatura dele, porque a Bíblia diz, o Mombrante dizer que Saulo, então Paulo, já era para ser sucessão de Gamaliel. Gamaliel estava velho, estava já bem desgastado no judaísmo, nas sinagogas no templo. E Saulo estava sendo preparado por Gamaliel, sendo preparado, lapidado, para que Saulo então tomasse o posto de Gamaliel. Faltava talvez 30 dias para formar, para ganhar seu diploma de educação, de bacharel, de teologia, vamos dizer assim. Mas aí Deus cruzou o caminho dele. Deus cruzou o nosso caminho. Deus te derrubou daquele cavalo. Aquele cavalo que você sempre assentava nele, batista, metodista, presbiteriano, daqui eu não saio. Mas deixa Deus levantar o cavalo, você cai. Amém, mano? Deixa Deus levantar o cavalo, você cai na hora. Foi isso. Agora eu pergunto uma coisa para você. E se fosse um Pedro, um Tiago e um João que chegasse com um folhetim para pregar para Saulo? Você acha que isso ia resultar em alguma coisa? Será que, claro, pode acontecer, poderia acontecer, sendo que Paulo foi predestinado, disse Deus, disse Jesus Cristo. Mas será que se Pedro ou Paulo chegasse ali, ou Pedro, Tiago, João chegasse com um folhetim de evangelismo para Saulo? Eu acho que Saulo colocava todo mundo na sabatina, porque ele tinha entendimento da lei de canto a canto. Ele ia fazer perguntas demais. E, no entanto, quando Jesus Cristo derrubou ele, fez-lhe conhecido, nunca mais ele fez pergunta. Foi, sim, o Rafael está ali, quase enfiando o dedo dele, falando para mim, e a cegueira dele, depois disse, viu a luz e ficou cego? Viu a luz e ficou cego? Deus recobrou a vista, na verdade, de Saulo, mas só que ele ficou com problemas na visão, disse o Mombrano. Ele ficou com problemas na visão. Desde aquela visão. Ele voltou a enxergar quando Ananias orou, mas mesmo assim ele ficou com dificuldade na visão. E essa dificuldade na visão era um espinho na carne de Paulo, na qual orou a Deus 3 vezes para que essa enfermidade o deixasse. E Deus disse, não, minha graça te basta. Aí ele explica que escreveu com letras grandes, porque ele estava conseguindo fazer com letra normal. Não vai nem falar isso. Então, observe bem que às vezes, a revelação, que é uma luz
para alguém, quando essa luz chega, mais em trevas ele vai chegar, ele vai entrar. Sabia disso? Quem está entendendo? Às vezes, a revelação, que é a luz para alguém, se ele não entender, mais em trevas ele vai ficar. Porque, deixa eu falar para você aqui, não pense você que uma pessoa na escuridão fica cega. Na claridade também ela fica cega. Na claridade. Ela fica cega. Encara o sol para você ver. Encara o sol. Você é forte? Encara o sol. Fique pelo menos 1 minuto olhando para o sol. E vai continuando assim. Você fica cego olhando para a luz. Você fica cego olhando para a luz. Tem gente muito cego olhando para a revelação. A revelação cega ele. Verdade. A revelação cega ele. Um dia, o irmão Branham estava pregando. E o irmão Branham dizendo que, falando sobre a comissão dos anjos e tudo, que Deus apareceu desde pequenininho e tal e tal. E chegou um pregador lá, um homem lá, querendo desafiar o profeta. E disse: se você é o homem de Deus mesmo, se você é quem diz que você é, fira-me de cegueira. O profeta disse: para que você está cego? Para que, se você já está cego? Então, quando Jesus disse, eu sou, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, isto revelou luz, mas essa luz deixou os fariseus cada vez mais cegos. Cada vez mais cegos. Né? É esse aqui? Tá. Então, vejam bem. O irmão Rafael me deu algo aqui. Eu vou pegar isso no sentido, voltando um pouquinho ao que Paulo é. Vejam bem. Quando Paulo disse que havia orado a Deus 3 vezes para que aquilo saísse dele, Deus disse: olha, eu posso te curar, mas não vou te curar. Deus pode fazer isso, não? Pode ou não pode? Deus pode fazer o que quiser conosco. Às vezes nós aqui não queremos que Deus faça. Jeremias: desde o ventre da tua mãe te escolhi para ser profeta. Que bom, Senhor, muito bom. Tem uma coisa, você nunca vai casar. Deus disse: você nunca irá casar. Será que você suportaria isso? Você suportaria isso? Jeremias nunca casou. E olha que ele estava de olho em um antes disso. Para explicar para a moça não foi fácil. Aí Deus disse para Paulo: Paulo, não vou te curar, Paulo. Não vou te curar. Olha, Paulo, a minha graça te basta. Aí o profeta vai e revela para nós. Aquilo conservava Paulo. Amém? Aquilo conservava Paulo. Às vezes tem coisas nas nossas vidas que aquilo é apenas um conservante. Aquilo é apenas para nos conservar. Uma reflexão aqui. Talvez Deus não mudará a sua situação, mas Ele pode estar usando sua situação para mudar você. Amém? Amém. Talvez Deus nunca irá mudar a sua situação. Se você lá na frente tiver um discernimento e entender que aquela situação foi colocada para Deus te mudar. Para Deus mudar você. Quem está entendendo? É isso.
E às vezes isso acontece com nós. Nós lamentamos. O Brasil lamentou, o mundo lamentou, as Nações Unidas lamentou a morte das criancinhas ali no norte de Minas. Mas vai entender o porquê. Vai entender o porquê. Se você tivesse nos dias de Irmão Branco, você chorava junto com ele, vendo a esposa morrer e vendo a filhinha morrendo de meningite, coberta com uma telinha bem fininha, daquelas para não entrar pernilongo, e mosquito entrando no seu nariz, de Irmão Branco, vendo nascendo entrando. Sharon Rose. E aí o profeta diz que Deus disse para ele, que Deus levou ela, a menininha, porque havia muito brana em cima daquilo. Havia muito brana em cima daquilo. Havia muito brana. Sabemos que tudo aquilo foi resultado de uma desobediência dele ao ficar ao lado da posição de sua sogra, que trouxe aquela terrível condição em Jeffersonville, naquelas enchentes de 1937, onde as águas cobriram os postes de todas as casas e morreram centenas de pessoas por causa da desobediência dele. Deu ouvido à sogra em vez de ouvir a Deus. Mas era menina, era um rapaz. Não entendia muito o seu chamado. E como Sharon era a menininha dos olhos dele, ele orou, mas chorou, pediu, meu Deus, não. Vou levá-la. O momento de Deus teve que levar, porque havia muito de branco em cima daquilo. Havia muito branco em cima daquilo. E às vezes, tem muito de nós em certas coisas, quando Deus quer muito dele nessas coisas. Quem tem entendendo nós? E aí, nós não temos discernimento, acabamos colhendo certas coisas. E aí nós chamamos até de bênção. Fora o que o diabo buzinava no ouvido dele. De um lado estava o diabo, ele chorando dentro de sua filhinha. E o diabo aqui, confiou em Deus. E agora está permitindo sua filhinha morrer. Ainda vai confiar nele? Ainda vai servir a ele? Nega ele agora. Aí o profeta olhou assim, é verdade. Eu tenho sempre colocado por ele, tenho sempre falado por ele. O irmão Branco foi lá e voltou o carro de uma vez e disse, Satanás, querem fazer duvidar de Deus, querem fazer descrer dele? Eu vou dizer, quem foi que me deu ela? Antes de tê-la, Deus me deu, Deus também tomou, Deus leva. Não é você que está levando ela, é ele. E depois de um tempo, o irmão Branco veio lá nessa dimensão, com 20 anos de idade, sem preocupação. Tudo foi por um propósito, tudo foi por um motivo, um objetivo. Não é assim, irmão? Deus não trabalha a ermo como nós fazemos, não. Irmão. Nós fazemos assim, quem sabe dá certo. Deus não faz assim, quem sabe eu acerto. Quem sabe eu acerto aquele membro, quem sabe eu acerto aquela membra, quem sabe eu acerto esse pastor, quem sabe eu acerto. Não, nós aqui fazemos assim. Deus não anda jogando na incerteza, não. Não. As perguntas surgem. Senhor, o que aconteceu com esse rapaz quando ele nasceu cego? Foi quem pecou? Foi a mãe dele, o pai dele? Quem ele era? Nós temos perguntas. Jesus disse, não foi meu pai e minha mãe, foi para que a glória de Deus se manifestasse nele. Então, pergunta tem demais. Mas, meu Deus, a hora foi embora, nem entrei no assunto ainda. Mas o mistério era grande demais para poder as pessoas entenderem, compreender. Muito grande. Né? E Deus, por ele ser espírito,
por ele preencher os céus e a terra, né? Eu fico assim observando assim, como é grande o universo. Alguém outro dia falou assim, eu acho que Deus é do tamanho do universo. Aí seria um irmão gêmeo, né? Não pode, sempre que foi Deus que criou o universo. A criação não pode ser maior do que o Criador. Né? Leonardo da Vinci tem uma exposição lá em Paris, de Mona Lisa, que não tem dinheiro que paga. Fica lá exposto. Não tem dinheiro no mundo que paga. Já chegou lá bilionários dizendo, eu pago tanto pelo quadro. Não vende, porque não tem preço. Não tem preço. É muito dinheiro. E, no entanto, quem fez ele não vale 86 centavos, irmão Branco, que é o homem. Diz o irmão Branco, nós não valemos 86 centavos. E, no entanto, a obra que é grande não pode ser maior do que o seu Criador, que é o próprio homem que vale 86. Então, a criatura não pode ser maior do que o seu Criador. Amém, irmão? Então, você pega o universo, Deus é Espírito, Ele preenche os céus e a terra. Eu acho que foi no ano de 82, 84, que o cometa Halley passou próximo à nossa atmosfera. Foi quem lembra disso? Amém. O cometa Halley. Ele passa de 70 em 70 anos, com uma velocidade de 13 mil quilômetros por hora. Agora, de 84 para cá, em que lugar você tem passado, irmão? Hein? Se ele passa de 70 em 70 anos, em que lugar está passando agora, hein? Em que lugar, em que distância de anos-luz que está passando agora? Então você dimensiona o universo. Dimensiona o universo. Para você entender. Está cultuando, irmão. Deixa eu cultuar. Depois fala. Então, vejam bem, tem coisa que às vezes nós temos que entender. Só que esse grande Deus se tornou tão pequeno, amém, irmão? Tão pequeno. Tão pequeno. Da mais alta elevação, acima de principados, acima dos anjos, acima dos principados, de tudo. Aleluia. Desceu aqui embaixo, e isso é grande demais para as pessoas entenderem. Difícil demais para as pessoas conceber, mas para um coração revelado, concebe. Agora, a pergunta é, quem tem a mensagem em casa, Cristo é o mistério do revelado? Você já entrou naquela parte de que tudo isso que Deus fez, estrelas, universo, átomos, mundos, foi só para um propósito? Chegar a criar o sistema solar, a terra, as plantas, o Éden, o homem, a queda, o Calvário. Tudo isso foi para um propósito. Dele vir e entrar e morar dentro de você. Amém, irmão? Tudo isso foi para poder entrar dentro do homem. Amém? Porque Jesus Cristo em carne foi a esperança para o mundo. Mas Cristo em nós é a esperança da glória. Vamos ficar de pé. Amém? Os irmãos entenderam? Jesus em carne foi a esperança do mundo, morrendo. Mas Cristo dentro de nós é a esperança da glória. E se você lê em casa, Cristo é revelado, todo esse processo, todo esse plano todo foi para poder não conviver entre os homens, mas estar dentro do homem. Amém, irmão? Ser um de nós. Senhor nosso Deus, grandes coisas o Senhor fez por nós. Para isso precisa da grande revelação do nosso Senhor Jesus Cristo.
e estamos alegres, satisfeitos por esse grande mistério de Deus revelado para nós. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas. Senhor Deus, ajuda cada irmão, cada irmã. Abençoa, Senhor, nossos irmãos a voltar para os seus lares. Que o Senhor possa, Senhor, preencher tudo aquilo que faltou nessa noite. Possa preencher, voltando para casa, alegre, dizendo: eu sei que tenho grito, eu sei que tenho grito. Oh Deus, abençoa cada um, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos, até domingo, se Deus permitir, amanhã no Jardim das Rosas, 19h30. Deus abençoe.